No vídeo de hoje eu quero falar sobre que você é uma vergonha para os seus pais. Ou seja, talvez seja 100% que você é uma vergonha para os seus pais, ou quem sabe não. Será mesmo que esse tema é interessante para você? Eu chamo Maurício Oliveira e nesse canal eu falo sobre saúde emocional, mas também a vida de imigrantes que desejam fazer negócios no exterior. Brasileiros que são imigrantes, que estão em outros países e querem fazer negócios ou fazer dinheiro de maneira inteligente e de maneira estratégica. Só que no vídeo de hoje, como eu já falei, eu quero falar sobre você é uma vergonha para os seus pais. Então, eu vou falar sobre 3 pontos aqui importantes ou 3 áreas da nossa vida que, se nós analisarmos, se nós fizermos uma introspecção, nós vamos analisar os nossos atos e dentro dessas 3 áreas nós vamos refletir se estamos sendo ou não uma vergonha para nossos pais. Se os nossos pais estivessem perto de nós, será que eles teriam orgulho ou tristeza? Então, a primeira área que eu quero trabalhar com vocês e refletir com vocês são os nossos comportamentos. Se os nossos pais conseguissem enxergar todos os dias o que nós fazemos e deixamos de fazer, seja dentro de casa, como também principalmente fora de casa, será que eles teriam alegria ou teriam tristeza? Será que eles teriam orgulho ou teria uma decepção? Então é muito importante a gente pensar nos comportamentos que nós estamos tendo. Por exemplo, os nossos gostos, será que são de acordo com o que eles nos ensinaram? Alguns podem até dizer, mas o meu pai, minha mãe é de outra geração. Essa geração agora é diferente. Mas o meu pai e minha mãe nunca me ensinou nada. Mas ainda assim, nós temos valores morais, comportamentos que vão direcionar ou deveriam direcionar a nossa vida. E aí a gente acaba gostando de coisas que muitas vezes nós não deixamos que eles saibam. E com isso a gente vai ver ou vamos analisar se realmente nós estamos tendo gostos bons ou ruins, gostos que eles aprovam ou que eles desaprovam. E dentro dessa área do comportamento ainda, das nossas ações, além do gosto, muitas vezes nós praticamos vícios ou passamos a ter certos vícios. E, de certa forma, raramente há um vício que é bom, porque se há vício, há dependência. Agora, desde que a gente haja com controle, com cautela, com todo cuidado, então nós vamos tomar um grande cuidado nos nossos gostos que vão virar vícios e aí vão se tornar uma decepção ou uma vergonha para os nossos pais. E com isso também um gosto pode se tornar vício e pode se tornar o pior ainda, é o estilo de vida, que aí a gente acha que nossos pais não tem nada a ver, a minha vida cuido eu, eles não têm que saber de nada e nós começamos a caminhar em um estilo de vida totalmente de decepção ou, como o próprio tema diz, de vergonha para os nossos pais. Então, a primeira análise que eu quero que você faça com esse vídeo é que você olhe os seus comportamentos que estão gerando em você um tipo de gosto, um tipo de vício e um estilo de vida. Lembre-se que isso é muito sério quando se torna um estilo de vida que os seus pais não aprovam. Pode muita gente lá fora aprovar, mas se o seu pai ou a sua mãe não aprovar, tome um grande cuidado com os seus comportamentos, tá certo? A segunda ação ou a segunda questão que a gente precisa analisar são os nossos relacionamentos. Por quê? Lembra-se que quando a gente é criança, a gente tem uns relacionamentos com os pais e com nossos familiares próximos. A gente se torna adolescente, vamos ter relacionamentos da escola e muitos deles às vezes bem complicados e vai levar a gente para ter um relacionamento totalmente afastado dos nossos pais. Quantos adolescentes têm problemas dentro de casa porque ele é o esperto, os amigos dele são os espertos, os que sabem tudo, os que entendem tudo. Os pais geralmente não sabem de nada.
Depois vão entrar na juventude, na vida adulta, cheio de problemas, cheio de traumas, cheios de decepções. Por quê? Porque os relacionamentos foram complicados. Ou, como eu aprendi recentemente, porque eu falava a palavra de forma errada, eu falava relacionamento tóxico ou pessoa tóxica, e me ensinaram ou me corrigiram dizendo que, na verdade, a palavra é tóxica. Então, quantos relacionamentos tóxicos a gente acaba tendo ao longo da vida, e isso vai se tornar uma bola de neve de dores, de decepções, de traumas, de angústias, de solidão e assim por diante. Então, cuidado com o relacionamento com os seus pais e principalmente cuidado com os seus relacionamentos que têm a ver com o amor, com o sentimento, com a paixão. Se os relacionamentos que você tem, você precisa esconder do seu pai ou da sua mãe, se os relacionamentos que você tem, você prefere ter escondido ou na rua ou longe da sua família, cuidado com isso, porque esse relacionamento amoroso pode fazer com que você seja uma vergonha para quem? Para os seus pais. Por mais que as pessoas lá fora te aplaudam, por mais que as pessoas do seu convívio fora de casa achem legal, achem bonito, achem inovador, ache atual, e os seus pais são desatualizados. Cuidado com os seus relacionamentos amorosos, porque um relacionamento amoroso pode te levar à ruína e torna você uma vergonha para o seu pai e para a sua mãe. E a terceira questão que eu tenho aprendido na vida, que eu posso ser uma vergonha e você também pode ser uma vergonha para os seus pais, tem a ver com as nossas conquistas. Primeiro, nós vamos ter comportamentos complicados. Segundo, nós vamos ter relacionamentos reprovados ou tóxicos. E aí nós vamos no terceiro ponto, podendo ser uma vergonha para nossos pais, quando a gente tem conquistas equivocadas, conquistas da maneira errada. Eu conquistei um namorado de que forma? Eu conquistei um novo trabalho de que forma? Eu conquistei uma roupa de que forma? E aí nós vamos ver os tipos de conquistas que vamos tendo ao longo da vida e vamos analisar. Será que isso é um motivo de vergonha para os meus pais? Se o meu pai ou minha mãe souber como eu conquistei esse namorado, ela vai ficar feliz ou vai ficar triste? Se Deus também, que é o Todo-Poderoso, é o onipresente, o onisciente, sabendo a forma que eu conquistei um namorado, a forma que eu conquistei um trabalho, a forma que eu conquistei uma roupa, a forma que eu conquistei o respeito de muitas pessoas, será que se Deus pudesse nos responder de verdade, será que ele ficaria feliz ou triste conosco? E aí, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero refletir em algumas passagens bíblicas, analisando alguns personagens bíblicos. Naamã era um general do exército da Síria e sempre quando ele estava em guerra, ou ia para a guerra, ele vencia todas as batalhas. Mas a Bíblia diz que quando ele chegava em casa e ele tirava aquela capa de general, aquela roupa potente, poderosa, que ajudava com que lá fora ele tivesse as suas vitórias. Quando ele chegava dentro de casa e tirava sua capa, ele via era lepra. A realidade estava diante dele. Quando ele deitava na cama, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, ele via que a sua realidade era totalmente a de lá de fora, que as pessoas, que todo o seu exército enxergava nele. Então, é muito sério essa questão do tipo de conquistas que estamos tendo. Outra conquista interessante é a vida que muitas vezes nós conhecemos muito, não precisa nem ser um cristão para conhecer, é a história de Judas. A gente ouve falar, alguns, né? Quem não tem o hábito de conhecer, de estudar um pouco a Bíblia, mas já ouviu a história de Judas. E Judas conquistou 30 moedas, só que foi de maneira errada. E qual que foi o fim dele? No final das contas, como ele conquistou essas 30 moedas? De maneira errada, de maneira equivocada e principalmente traindo alguém, traindo a confiança de alguém. E qual foi o destino dele?
ele próprio tirar sua vida. Então, olha a conquista de Naamã, olha a conquista de Judas e preste atenção no tipo de conquista que você está tendo. Eu preciso analisar o tipo de conquistas que eu tenho tido ao longo da minha vida. Conquistas que estão dando prazer, alegria ou tristeza para os meus pais. Olha principalmente agora a história de Davi. Davi, por um certo tempo, era um homem simples, cresceu, foi chamado por Deus, só que muitas vezes a gente se esquece que Davi cometeu alguns atos errados. Ele tinha muitas mulheres no seu domínio, à sua disposição. Só que o que ele fez, ele quis se envolver com uma mulher casada, a mulher de um soldado dele que chamava Urias. Fez um monte de besteira até que aquele homem foi colocado na frente da batalha para ser morto. Quando ele, então, agora se envolve com essa mulher depois, de novo, porque até então ele já tinha se envolvido e tinha engravidado essa mulher, e aí fez com que algum dos seus soldados fizesse, no momento de batalha, que Urias ficasse sozinho ou na linha de frente de batalha para ser morto, ele toma posse dessa mulher. Só que Deus ainda cobra dele. Ele passa uns momentos difíceis sendo tratado por Deus. Mas é interessante o momento depois dele, em que ele se arrepende, em que ele se humilha perante Deus, paga o preço diante de Deus. E depois, tanto que a Bíblia vai falar que ele era o homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes a gente não se lembra com tanto peso, com tanta força, os erros de Davi, mas nos lembramos das coisas boas que ele fez através do arrependimento, através da humilhação, a mudança de vida que ele teve, e aí ele passou a ser motivo de alegria para sua família, para o seu reinado, para o seu povo, para Deus. E até hoje nós contamos a história de alguém que era vergonha, mas que se tornou um exemplo de servir ao Senhor, de servo do Senhor. Então, que Deus abençoe, preste atenção se você é uma vergonha, uma decepção, ou se você é motivo de orgulho para o seu pai e sua mãe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.